A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 37, e versículo de número 5, que diz assim: Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, Deus, ele estava vendo todas as afrontas que o rei da Assíria estava falando contra o Senhor e tudo aquilo que os servos do rei da Assíria estavam falando contra o nosso Deus. Eu quero lhe dizer que o nosso Deus, ele vê todas as coisas, que ele sabe de todas as coisas, que ele conhece as afrontas. Muitas vezes pensamos que afrontas que vêm contra nós e contra a nossa fé, isso é mistério e é resposta de Deus, muitas vezes passa desapercebido. Será que Deus não está vendo que fulano está blasfemando da minha fé? Será que Deus não está vendo que ciclano está blasfemando contra aquilo que Deus tem falado? Será que Deus não está vendo que estão zombando daquilo que eu creio? E o Senhor está dizendo: eu estou vendo. Assim como Deus usou Isaías para confirmar ao rei Ezequias que Deus estava vendo tudo e que ele estava no controle. Deus me trouxe aqui para te falar que toda afronta contra você, toda afronta contra a sua fé, toda afronta contra o nosso Deus, Deus está vendo e Deus vai cobrar. Deus estava dizendo aqui, usando o profeta Isaías, que a conta de Senaqueribe chegaria. Eu quero lhe dizer, minha irmã e meu irmão, que chega um momento que Deus, ele traz a conta para pessoas pagar aquilo que elas mesmas estão fazendo, porque Senaqueribe estava afrontando um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo, é poderoso e ele é um Deus de justiça. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que é vivo, poderoso e faz justiça. Eu sirvo a um Deus que é vivo, poderoso e faz justiça. Eu quero chamar a atenção para você nesta palavra. Quando o Senhor, ele diz que ele ouviu as palavras, que ele viu o que o rei da Síria estava falando contra ele. O nosso Deus, ele vê todas as coisas, irmãos. Versículo de número 6. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Ou seja, você vai observar que Deus estava dizendo para o rei Ezequias: eu ouvi tudo, eu sei as palavras que foram contra mim, porque palavras que foram ditas aqui não foram contra o rei Ezequias, mas foi contra o próprio Deus. Tem afrontas que você viveu e tem vivenciado, porque tem pessoas aqui que viveram uma afronta no passado, que viveram uma afronta em tempos atrás, e agora Deus vai cobrar. E tem outras que estão vivendo a afronta, e Deus está dizendo: eu estou ouvindo tudo, eu estou vendo tudo, nada passa desapercebido aos meus olhos, pois sou grande, diz o Senhor dos Exércitos, pois sou poderoso e cobro no meu tempo. Rabacantarasto. Deus estava deixando claro que aquela afronta não ficaria sem uma paga, e é isso que Deus está dizendo para você. Aqueles que estão te afrontando não ficarão sem uma paga. Aqueles que estão afrontando a tua fé, aqueles que estão afrontando o Deus vivo, o nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus grande. E quando chega o tempo dele cobrar, ele cobra. Quando chega o tempo dele mostrar que ele é na nossa vida, ele mostra. Cada palavra de Senaqueribe, cada palavra que os servos dele estavam falando contra o Senhor dos Exércitos e contra a fé de Ezequias, Deus estava vendo. Tem momentos que parece que Deus não está vendo. Por quê? Porque a gente não vê uma resposta instantânea. Não pense dessa forma. Pare com isso de pensar que porque a resposta não chegou logo, Deus não está vendo. É porque Deus tem um tempo determinado para fazer justiça. É porque Deus tem um tempo determinado para agir. É porque Deus tem um tempo determinado para responder. Declare comigo: o meu Deus faz justiça e ele responde às afrontas no tempo certo. Aleluia. O meu Deus faz justiça e ele responde às afrontas no tempo certo. Nosso Deus, ele sabe o momento de cobrar.
O nosso Deus, ele sabe o momento de fazer justiça. Irmãos, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nosso Deus é muito grande, irmãos. Muitas vezes nós perdemos a noção da grandeza dele. Nós perdemos a noção do quanto ele é poderoso, do quanto ele nos ama e do quanto ele zela pelo nome dele, irmãos. No nome dele tem poder. Ai daqueles que falem o nome do Senhor com brincadeira, com blasfêmia ou até mesmo com zombaria. Porque tem gente afrontando a sua fé. Tem gente que sabe que Deus existe, que Deus é poderoso, que ele é na tua vida, mas mesmo assim está fazendo questão de se levantar contra você. Mas é lindo, irmãos, quando a gente vê o nosso Deus mostrando que o seu povo tinha um dono e que Deus zelava pelo nome dele. Por isso que Deus usou o profeta Isaías para trazer uma resposta positiva para Senaqueribe, para o povo de Deus. E Deus está dizendo para você: eu estou trazendo para você hoje uma resposta positiva. A resposta é essa, que eu te garanto através da minha palavra que eu estou contigo. Eu te garanto através da minha palavra que foi eu que te escolhi. Eu te garanto através da minha palavra que esta afronta não vai ficar sem resposta. Ô irmãos, muitas vezes a gente vê o tempo passar, às vezes anos passando, e a gente não vê justiça de Deus acontecendo naquele momento, e muitas vezes ficamos tão cansados dizendo: Senhor, eu acho que o Senhor não vai fazer justiça, acho melhor, né, e deixar isso pra lá, não vou nem mais pensar. E Deus está dizendo: entregue nas minhas mãos. Será que você consegue descansar as injustiças que você viveu nas mãos do Senhor? Será que você consegue descansar as injustiças que você passou nas mãos do Deus que é todo poderoso e que vê todas as coisas? Deus sabia cada palavra que Ezequias havia ouvido dos servos de Senaqueribe. Deus sabe cada palavra, Deus sabe com riqueza de detalhes cada afronta, qual foi uma delas, qual não foi que você viveu. O que você passou, o que você não passou, o que falaram e o que não falaram. Deus sabe, irmãos, o que é e o que não é. Deus, ele sabe aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Talvez você viveu uma injustiça. Pessoas falaram de você aquilo que não era verdade. E Deus está dizendo para você: você tem um advogado, não esqueça. Você tem um juiz que sabe responder da forma certa. O nosso Deus não perde causas, irmãos. E não é a sua causa, a minha irmã e meu irmão, que ele vai perder. Ele só está dizendo: descanse em mim. O rei Ezequias foi buscar uma resposta de Deus através do profeta Isaías. Ele pediu para os servos dele consultar ao Senhor. E tem momentos que, quando nós passamos por afrontas, quando nós escutamos palavras que nos machucam, que dói a nossa alma, ou quando a gente vê algumas atitudes de algumas pessoas, porque tem gente que às vezes não fala, mas age com as atitudes que dói a nossa alma, o Senhor está dizendo: quando você estiver vivenciando injustiças, quando você vê pessoas se levantando contra você, ou quando algo estiver te magoando, te machucando, faça como o rei Ezequias: entregue nas mãos do Senhor. O rei Ezequias consultou a Deus através do profeta Isaías e houve resposta para ele. Todas as vezes que você ora, entrega os seus adversários. Todas as vezes que você ora, entrega as injustiças. Todas as vezes que você ora, entrega as dificuldades e os problemas que você viveu. Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão e minha irmã: você não fica sem resposta quando você coloca no altar. Declare comigo: eu vou colocar toda a injustiça que eu vivi no altar de Deus e ele vai trazer resposta. Eu vou colocar toda a injustiça que eu vivi no altar de Deus e ele vai trazer resposta. Não tem ninguém, irmãos, ninguém nessa terra melhor do que o nosso Deus para fazer justiça, porque Deus sabe o momento certo, Deus sabe a hora certa, Deus sabe como executar a justiça, porque não tem nada melhor do que a justiça do nosso amigo Deus. Não tem nada melhor do que o Espírito Santo, ele responder por nós, do que Jesus, ele advogar nossa causa, porque nós temos um advogado fiel, nós temos um amigo, nós não somos sozinhos, você não está só. Humanamente falando, muitos podem ter te abandonado. Humanamente falando, você pode ter visto muitos virarem as costas para você, mas eu quero lhe dizer, através dessa palavra, que você não está sozinho. Eu quero lhe dizer, através dessa palavra, que você não está sozinha, que você serve a um Deus grande, que você serve a um Deus poderoso, que você serve a um Deus que ele faz justiça e que ele sabe cada injustiça que você tem vivenciado. Ele sabe
sabe quem são os teus adversários e ele sabe o momento certo de executar a justiça. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa de trazer a resposta. Então não se preocupe, porque no tempo de Deus a justiça e a resposta virá. E ele manda eu dizer para pessoas que estão me ouvindo que não tardará. Declare comigo: eu creio que a justiça de Deus não tardará na minha vida. Eu creio que a justiça de Deus não tardará na minha vida. Versículo de número 7 vai nos dizer a resposta que Deus usou o profeta Isaías para trazer para o rei Ezequias sobre a afronta de Senaqueribe. Versículo de número 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Ou seja, Ezequias haverá resposta. Ezequias, Senaqueribe vai morrer. Aquilo que ele está pensando que vai fazer com o meu povo, aquilo que ele está pensando que vai fazer com você, vai acontecer com ele, porque eu sou Deus que vou executar justiça. Você vai observar que Deus estava aqui nos detalhes dessa justiça. Deus diz: eis que meterei nele um espírito, ou seja, aquele espírito que havia sobre a vida do rei Senaqueribe, a vida parte de Deus. E a Bíblia diz que ele, ao ouvir certo rumor, voltaria para sua própria terra, ou seja, Deus estaria no controle de tudo. Deus guiaria os passos de Senaqueribe até o lugar da justiça. Não se preocupe, porque Deus sabe aonde toca. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus, quando ele faz justiça, ele sabe onde toca, porque ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe quem somos, cada um de nós aqui, Deus conhece. E Deus sabe, Deus também conhece os nossos adversários. Deus também sabe os pontos fracos deles, porque todo ser humano tem um ponto fraco. Todo ser humano tem algo que dói mais. E a justiça de Deus, ela é assim. Deus, ele não brinca de ser quem ele é. Tanto que a Bíblia diz que o rei Senaqueribe, ele caiu morto à espada pelos seus próprios filhos. Versículo de número 38. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarazer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Então você vai observar que este rei chamado Senaqueribe, um rei que afrontou a fé do rei Ezequias e do povo de Deus, na verdade, um rei que afrontou a Deus, ele teve um fim terrível. A Bíblia diz que ele caiu morto à espada pelas mãos dos seus próprios filhos. Então, com certeza, aquela morte foi muito dolorosa para ele. Com certeza, aquela traição foi muito dolorosa para o rei Senaqueribe. Então, a gente observa que Deus, irmãos, ele sabe onde tocar. E a justiça de Deus, ela não é a nossa. Deus sabe onde toca, como faz justiça e como paralisa os adversários. Senaqueribe, ele era afrontoso. Senaqueribe achava que ele podia fazer tudo. Tem gente que é assim. Acha que pode tocar aonde quer, pode falar o que quer e não vai ter resposta. Mas eu quero lhe dizer que você tem um advogado. Eu quero lhe dizer que você tem um juiz. Eu quero lhe dizer, na verdade, te lembrar que você serve a um Deus vivo, a um Deus altíssimo, a um Deus que é grande, a um Deus que é poderoso e a um Deus que não vai deixar você sem resposta. Deus é poderoso demais, irmãos. Deus é muito grande e ele toma cada afronta que a gente vivencia, ainda mais pela nossa fé, porque tem gente aqui que está me ouvindo agora que está compreendendo. Você tem passado por afrontas que você tem percebido que não é normal. Tem pessoas que estão se levantando contra você por causa da sua fé. Saiba de uma coisa: todas as vezes que você passa por batalhas por causa da sua fé, porque você resolveu honrar o Senhor, todas as vezes que você é perseguido porque você resolveu crer no Senhor, porque você resolveu entregar a sua vida nas mãos de Deus, pessoas estão nutrindo ódio, pessoas estão nutrindo inveja, ira contra você, se levantando, armando emboscada, ferramenta preparada contra ti, se levantando no reino espiritual. Não se preocupe, porque Deus, ele está vendo e ele é justo, irmãos. Ele está vendo o seu sofrimento, ele está vendo os problemas que você está passando, ele está vendo o quanto você tem sido fiel, porque mesmo cansado, mesmo com poucas forças, com tantos problemas que o rei Ezequias estava enfrentando, que foram muitos problemas de uma vez só para ele, mesmo com tantas afrontas, você observa que ele não perdeu a fé. Você observa que ele entregou os inimigos nas mãos de Deus. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que sabem o que Deus está falando, mesmo diante de tantas afrontas, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo você vendo tantos problemas acontecendo na sua vida. Você disse: eu vou continuar fiel. Você disse: eu vou honrar a minha fé.
fé. Você disse: eu vou guardar rabacantarasto cantaraia, a minha confiança decanto rastreando no meu Deus. E Deus está dizendo: eu vou honrar a sua fé. Você entregou os seus adversários nas mãos do Senhor, como o rei Ezequias entregou, e Deus vai cobrar de cada um e mostrar que você tem um dono. E você que ainda não entregou os seus adversários nas mãos do Senhor, faça como o rei Ezequias, entregue nas mãos de Deus. Não existe nada melhor, irmãos, do que aguardarmos na justiça de Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus sabe o momento certo de agir. Deus sabe como responder a cada um dos nossos adversários. Deus sabe como trabalhar. Se tem alguém que sabe uma forma perfeita de executar justiça, é o nosso Deus. Cada palavra que Deus havia usado o profeta Isaías aqui para falar contra o rei Senaqueribe, a Bíblia diz que aconteceu. A justiça de Deus, minha irmã, a justiça de Deus, meu irmão, será com riqueza de detalhes. Não vai tardar de Deus responder afrontas. Entregue nas mãos de Deus. Você não perde nada quando você entrega os seus adversários nas mãos de Deus. Você não perde nada quando você resolve descansar no Senhor, quando você resolve entregar nas mãos de Deus as injustiças que você está vivendo. Sabe por quê? Porque Deus, ele responde cada injustiça por você. Deus faz justiça por sua vida. Deus mostra que ele é na sua história, que foi ele que te escolheu. E eu digo para você, através dessa palavra, tenha certeza que o mesmo Deus, quem não abandonou o seu povo, que não abandonou o rei Ezequias, mas trouxe a resposta através do profeta Isaías, dizendo: não temas, Ezequias, porque Deus vai fazer Senaqueribe cair morto à espada. Ou seja, Deus vai executar a justiça. Deus viu, Deus ouviu aquilo que foi dito contra você. Deus viu toda a afronta e ele vai trazer resposta. Declare comigo: Deus viu e Deus ouviu cada afronta contra mim, e ele vai responder. Deus viu e Deus ouviu cada afronta contra mim, e ele vai responder. Não se preocupe, Deus é Deus de resposta, e ele responde às afrontas que nós enfrentamos. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Glória a Deus. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por responder cada afronta, Pai. Obrigada, meu Deus amado, porque nós temos um advogado, nós temos um juiz, nós temos um Deus que não nos desampara, nós temos um Deus que não nos deixa, que não nos abandona e que responde aos nossos adversários, ribiando caiarrasto canto, mostrando que nós temos um Deus, porque sim, nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós temos um amigo que responde. Cada aleluia afronta que levantam contra nós, oh Pai. O Senhor sabe quem são os opositores que se levantam contra as nossas vidas. O Senhor conhece quem são aqueles que blasfemam da nossa fé, quem são aqueles que estão zombando, Pai, dos teus propósitos na nossa história. Eu te peço, meu Senhor, todos aqueles que for pedra de tropeço, todos aqueles que for adversários do Senhor, Pai, na nossa vida, ou seja, aqueles que estão se levantando contra nós por causa da tua presença na nossa história, que o Senhor venha fazer justiça, Pai, que o Senhor venha mostrar para eles, Pai, que nós não caminhamos só, que nós temos um Pai que não nos deixa, que não nos desampara. Tu és o Deus que respondeu às afrontas de Senaqueribe, e eu te peço que em nome de Jesus o Senhor responda a cada afronta, porque nós entregamos nas tuas mãos hoje, ai de cantarasturiando, raia cantarasto, os nossos adversários. Nós entregamos nas tuas mãos hoje aqueles que têm se levantado contra nós, Pai. Aqueles que têm zombado da nossa fé, aqueles, Pai, que têm tentado fazer o mal contra as nossas vidas. Eu não sei se meu irmão e minha irmã passou por calúnia, se passou por difamação, se passou por injustiça, por perseguição ou está passando, mas eu te peço agora que o Senhor execute justiça. Eu te peço agora que o Senhor trabalhe. Eu te peço agora que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, traga a resposta. Tu és o Deus que responde. Foi o Senhor quem respondeu às afrontas de Senaqueribe, e eu te peço agora, responde, meu Deus, aos nossos adversários e mostra para eles que nós temos um dono. Executa a tua justiça e não tarde, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, eu te peço que o Senhor tome aqueles que estão enfermos aqui, do alto da cabeça à planta dos pés, meu Pai, que o Senhor venha passar, meu Deus, com cura, que onde houver uma enfermidade alojada, que possa haver cura. Eu ministro cura, meu Pai amado, cura física, mental, emocional,
emocional, espiritual, na área sentimental, aonde precisar de cura agora, meu Pai, vai passando agora. Onde houver uma enfermidade, coloque a mão no teu coração. Se você não pode colocar a mão no lugar da enfermidade, profetize que o Senhor está lhe curando. Profetize que hoje todo nódulo, todo mioma, todo cisto, todo problema no pulmão, nos rins, no pâncreas, no estômago, no intestino, no reto, todo problema no cérebro, todo problema na visão, todo problema na audição, na fala, profetize que está saindo agora, que o nome do Senhor será glorificado e que haverá cura. Oh Deus, eu creio que Tu és o Deus que cura, Jeová Rafá, e nós clamamos a Ti, médico dos médicos, que o Senhor venha curar o Teu povo. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura, meu Senhor, e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração, Pai. Aqui nos comentários, cura, liberta, restaura, restitui, traz assinatura, causa ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome, Jesus, seja glorificado, dá testemunho para o Teu povo contar. Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor responda a cada afronta, que o Senhor, meu Deus amado, mostre que o Teu povo tem um dono e que seja um tempo de justiça, meu Pai, nas nossas vidas. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus é um Deus, irmãos, que responde. Deus não deixa o seu povo sem resposta. Declare comigo: Deus não vai me deixar sem resposta. O meu Deus responde. Deus não vai me deixar sem resposta. O meu Deus responde. Não se preocupe. Cada afronta, cada problema que você está passando, o nosso Deus vai responder por você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.